E aí, mano, suave? Como é que você tá? Há muito tempo que eu não gravo um vídeo, tô desacostumando. E aí, mano, como é que você tá? Suave? No vídeo de hoje eu queria falar sobre uma coisa muito importante que eu acho que às vezes passa despercebido pelas pessoas. Uma afirmação que é: o Evangelho não é um livro de regras. E você pode achar estranho isso, principalmente talvez se você esteja fora da igreja. Você pensa, como assim o Evangelho não é um livro de regras? Existem regras que a gente deve seguir. Sim, existem regras. Mas é muito importante a gente se tocar que se a gente tratar o Evangelho como um livro de regras, a gente não vai conseguir nem sequer seguir essas regras. A gente tem que entender que o Evangelho é buscar um relacionamento com Deus. Afinal, não é as nossas obras que nos justificam, é a graça. E essa simples afirmação já confunde muita gente. As pessoas pensam, tem coisas que eu não posso fazer sendo um cristão, tem coisas que eu devo fazer sendo um cristão. Mas não é isso que vai trazer minha salvação. Como assim? O que então significa seguir? O que realmente significa o Evangelho? O Evangelho é um relacionamento com Deus. É muito importante a gente ter noção disso. Que quando a gente está orando, quando a gente está buscando mais a palavra, quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está fazendo nosso devocional, não é simplesmente um ato de religiosidade. Palavra difícil. Não é simplesmente um ato para demonstrar para os homens, olha como a gente é religioso, ou então um investimento para no futuro conseguir alguma coisa. Pode até ser visto como um investimento, o melhor investimento porque ele tem garantia. Mas nesse momento de oração, de leitura da Bíblia, o que a gente está fazendo é ter um verdadeiro momento com Deus. E é isso que Ele quer, intimidade com a gente. A gente está tendo um verdadeiro momento de conversa com Deus. A Bíblia não é chamada de palavra de Deus à toa, porque é ali o principal momento onde você vai buscar Ele, onde você vai falar com Ele e onde o Espírito Santo vai te encaminhar para a palavra dele. E eu tô falando isso porque, de longe, quando você vê o Evangelho de longe, pode parecer muito complicado. Mas porque a gente pode ver, tipo, nossa, tem que fazer muita coisa, tem que largar muita coisa, mas, mano, tem um só caminho. Amar a Deus acima de todas as coisas. E eu posso te mostrar isso. Lá em Lucas 10, de 25 a 28, tem essa passagem. Eis que se levantou um intérprete da lei e disse, para o tentar, Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, que está escrito na lei? Como lês tu? E respondendo ele, disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. A gente sabe, e todo mundo sabe, que existem muitas coisas que são necessárias para a gente agradar a Deus. Mas a gente só vai conseguir fazer essas coisas se a gente amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente só vai amar a Deus acima de todas as coisas se a gente buscar um relacionamento com Ele. Você não pode amar uma pessoa que você não busca um relacionamento. Você não pode amar uma pessoa acima de tudo se você não conhece ela. O intérprete da lei, um cara que sabia da lei, falou, ama o teu Deus acima de todas as coisas. E Jesus concordou com ele, disse bem, faze isto e viverás. Em João 14, 23 está escrito, e Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você está com dificuldade de abrir mão de alguma coisa, se está com dificuldade de seguir alguma lei, só há um caminho. Aumente mais o seu relacionamento com Deus. Dedique mais tempo a Ele para entender mais o amor que Ele tem por você. Leia mais as Escrituras para entender a imensidão do plano de Deus feito puramente por amor a seus filhos. Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro mandamento, porque sem Ele a gente não consegue cumprir os outros. Se a gente não amar a Deus, a gente não vai conseguir amar os nossos irmãos em Cristo, porque a gente não vai entender o amor que Ele tem por a gente. Por a gente é esculacho, caramba. A gente não vai entender o amor que Ele tem pela gente. Não se engane, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, todos os outros mandamentos são impossíveis de ser cumpridos se a gente não cumprir o primeiro deles. E eu falo por experiência própria. Eu queria dedicar esse finalzinho do vídeo, já está até passando do tempo que eu desejaria, para falar o meu testemunho de como foi a minha caminhada com Deus até agora. E não se engane, aceitar Jesus não vai ser perfeito. Eu já falei muitas vezes nessa caminhada e ela é muito curta. Eu estou há muito pouco tempo convertido e eu já falei tantas vezes e foi exatamente isso. Quando eu busquei a Deus pela primeira vez, eu buscava consolação.
Porque eu já conhecia a história, né? A palavra, mais ou menos, eu tinha conhecimento, eu acreditava. E no momento de dificuldade, no momento que, sei lá, eu não conseguia me apoiar mais em nada, foi o momento que eu busquei a Deus. E quando eu percebi o quanto valia a pena, quando eu percebi o quanto, caramba, o amor de Deus é incrível, a palavra de Deus, a sensação de estar com Deus é maravilhosa, eu quero buscar mais e mais, eu quero buscar não falhar mais com Ele. E aí eu falei, eu pequei e eu caí em pecado. E aí eu percebi que não importa o quanto eu tentasse, eu era falho. Nós somos pecadores falhos. E eu percebi que mesmo assim Ele ainda me ama. Mesmo eu caindo, Ele ainda me ama, me dá forças para me levantar e odiar o pecado o quanto eu nunca tinha odiado antes. E aí eu percebi, mano, que tipo assim, não é justo só eu ter esse sentimento. Eu tenho irmãos em Cristo no mundo todo, ao meu redor, que não tem noção disso, que não tem noção do tamanho desse amor. E eu só descobri isso porque eu continuei buscando mais. Eu não me contentei só com aquela sensação de caramba, que legal ser cristão, tá ligado? Eu busquei mais. E buscando mais eu aprendi mais que eu era incapaz de devolver isso pra ele. Devolver 1% de gratidão na forma de amor pra ele. Porque ele nos amou tanto que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tipo, toda a minha caminhada foi buscar cada vez mais um relacionamento com Deus. Quando eu buscava mais a palavra, era para estar mais próximo dele, entender mais qual o objetivo dele para minha vida. E eu entendi que era mostrar para outras pessoas esse amor que eu sentia. Então, talvez seja esse o seu objetivo também. Se você não sabe exatamente, busque mais a Ele. Busque amar mais a Deus. Desenvolva um relacionamento com Ele. Esse é o único caminho. É o único caminho para a gente conhecer o verdadeiro desejo de Deus para nossas vidas. Porque Cristo é o Deus vivo que veio para nós. E quando a gente conheceu Ele, a gente conheceu o caminho, a verdade e a vida. Busque a Deus acima de todas as coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo ele se encaixa em tantas situações, cara, que é impressionante como a palavra é perfeita. É aqui que eu me despeço. Agradeço se você viu até aqui. E é isso. Busque a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo. E você vai entender cada vez mais o que você deve fazer. E como seguir as leis dele.